Fala galera, meu nome é Felipe Ribeiro e começa agora mais um vídeo do Jovem Seminarista. Hoje eu gostaria de falar acerca de vocação e chamado. E quando a gente pensa em vocação e chamado, na maioria das vezes a nossa mente é remetida a um missionário ou um pastor de tempo integral que abandona sua família, que deixa sua casa, que vai para um lugar distante, para uma outra terra, e lá se estabelece e lá vive somente para propagar o Evangelho de Deus. Mas logo de cara, eu preciso dizer que todos nós somos vocacionados. Porém, existem diferentes chamados dentro dessas vocações. Por exemplo, uns são chamados a trabalhar na área da saúde, outros ainda são chamados a trabalhar na área da ciência, podemos assim dizer. Outros ainda são chamados a trabalhar na área de construção civil, por que não? E outros ainda são chamados a cuidar do relacionamento de outros homens para com Deus. E aí a gente poderia aplicar o ministério missionário ou pastoral. Alguns jovens trazem consigo uma crise muito grande porque querem ainda mais se empenhar na obra de Deus, se engajar mais ainda na obra de Deus e acham que entrando num seminário para estudar, para se tornar um pastor, é que eles vão alcançar o ápice da espiritualidade. Nós não podemos esquecer que Deus pode nos usar no contexto em que nós estamos inseridos e usar de nossas habilidades profissionais para glorificar o nome dele. Alguém não é mais espiritual porque é um pastor, em comparação a um engenheiro ou um médico, por exemplo. Muitas vezes o contexto onde você está inserido é um contexto onde o seu pastor ou qualquer outro pastor não irá se inserir com facilidade, ou talvez jamais será inserido ali. E o fato de você ser um cristão comprometido com a palavra, comprometido com o testemunho e comprometido principalmente com a propagação do Evangelho de Deus, que é poder para salvar homens, aí sim você estará exercendo um ministério da parte de Deus. E isso é tão espiritual como o ministério pastoral. Pensar que só glorifica a Deus o pastor, pois o mesmo trabalha de forma integral para Deus, é um equívoco. Isso é pensar contra o chamado universal de Deus para todos os cristãos. Nós somos seres de segundas intenções. Quando eu falo de segundas intenções, me entenda bem, é que a primeira intenção deve ser sempre glorificar a Deus em tudo que você venha fazer. E a segunda intenção, vamos assim levar para o âmbito do trabalho, é você exercer realmente a sua profissão. Mas em primeiro lugar, tenha em mente de, com as suas habilidades profissionais, glorificar a Deus. Na carta aos Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele nos encoraja a trabalharmos para o nosso Senhor terreno, que no caso seria o nosso patrão, que no caso é o nosso patrão, como se fosse para o Senhor. Nós devemos fazer como se fosse para Deus. Portanto, o fim não deve ser almejar um trabalho somente pelos recursos financeiros que ele vai te proporcionar, mas como posso glorificar a Deus sendo um médico? Como eu posso glorificar a Deus sendo um advogado? Como eu posso glorificar a Deus sendo um padeiro, sendo um pedreiro, sendo um sapateiro? É isso que nós devemos ter em mente. Quando você for fazer um vestibular, pensar naquele curso que você tanto almeja ou naquele concurso que você estuda loucamente para passar, caramba, qual é a motivação do meu coração em relação a isso? Será buscar uma estabilidade, e a gente pode pensar que é uma falsa estabilidade, ou será que eu penso realmente em glorificar a Deus através ou exercendo essa profissão? Um texto muito conhecido por nós é quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 31, que diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Será que você tem feito tudo para a glória de Deus? Será que os seus estudos estão sendo para a glória de Deus? As motivações do seu coração estão sendo para a glória de Deus? Lutero, em um de seus escritos, ele relata um diálogo que ele teve com um amigo sapateiro, que agora é cristão, pergunta: Lutero, como eu posso glorificar a Deus sendo um sapateiro? Lutero responde para ele: faça o melhor sapato possível e venda a um preço justo. Ou seja, o trabalho de suas mãos deve ser justo diante dos homens e diante de Deus. Não entre em parafuso achando que se você for apenas um pastor, um missionário ou um seminarista, é que você estará mais perto de Deus. Não, seja uma pessoa piedosa, busque uma vida de oração, de leitura da palavra, seja uma pessoa honesta, faça o seu trabalho como se fosse para o Senhor, como diz lá em Efésios capítulo 6, e você estará glorificando a Deus também na vida profissional. Agora, se Deus tem te direcionado, e se sua igreja tem visto que você é um vocacionado ao ministério da palavra, a ser um pastor ou a ser um missionário, meu amigo, que Deus te abençoe
que você possa exercer o ministério com empenho, com piedade, com oração, com submissão à palavra de Deus. Tenham em mente a seguinte intenção em tudo que vocês forem fazer: como posso glorificar a Deus exercendo essa tarefa? Respondendo a essa pergunta, você vai ver que tanto um pastor quanto qualquer outro profissional terão o mesmo desafio, que é glorificar a Deus com as suas atividades. Que Deus abençoe você e continue direcionando a sua vida. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os amigos e fica de olho no Jovem Seminarista, que a gente está vindo com muito mais novidades aí. Valeu!